tentar entender o Pantanal, é preciso mais que simplesmente ver ou ouvir as coisas daqui. Porque tudo aqui é muito. Tudo é de um belo sem limites, que nos olhos não cabem tanta infinidade, nem de belezas, nem de palavras. O Pantanal é um mundo de céus, águas e recortes de terras, que se alternam e multiplicam vidas que parecem não ter mais fim. Tudo é de uma planura tão grande e extensa que em toda a sua área caberiam juntos 4 países, como a Holanda, Bélgica, Portugal e Israel. Para ser mais preciso, ele tem pouco mais de 138 mil quilômetros quadrados de extensão. Sua altitude varia entre 80 e 150 metros acima do nível do mar. É maior em tamanho do que 6 dos 27 estados brasileiros. No Pantanal, ninguém pode passar régua. Sobre muito quando chove. A régua é existidora de limites e o Pantanal não tem limites. O Pantanal tem esse nome, mas não se trata exatamente de um pântano, como poderia se pensar. Não existem aqui areias movediças, manguezais de lodo ou áreas encharcadas e traiçoeiras de água e lama. Ele tem esse nome porque o Visconde de Toné, que esteve por aqui durante a Guerra do Paraguai, deixou registrado nos seus livros Inocência e A Retirada da Laguna a impressão de que essa área alagável se assemelhava a um imenso pântano. Também os primeiros criadores de gado que chegaram aqui, há mais de 250 anos, chamaram essa região de Pantanal. E assim ficou perpetuada na geografia e na crença popular com essa denominação rica e bela, mesmo não sendo tão sincera. A história do Pantanal é rodeada de lendas e mitos. Delas, as mais ricas estão ligadas à sua origem. Contam as tradições indígenas que a região pantaneira era um grande oceano, chamado Mar de Charaés. Com o passar de milênios, o mar foi sendo drenado através do escoamento de suas águas pela Bacia do Prata ao encontro do Oceano Atlântico. E o principal desses canais de ligação era o Rio Paraguai. Até hoje, ele permanece atravessando toda essa região de norte a sul, mantendo-se como o principal eixo de equilíbrio desse mundo de águas. Mas como tudo isso se formou? Como tanta beleza se concentrou em um só canto do mundo? Como se deu a criação desse paraíso? Esse mito poético do Mar de Charaés é descartado por especialistas. Eles defendem a tese de que, ao contrário de uma depressão recoberta de águas, o Pantanal era uma abóbada elevada para cima, uma formação que aflorava como um imenso morro de terra sem fins. Mas não se explica como, em um determinado período que excede os 60 milhões de anos, houve uma colossal inversão de formas. O que era uma abóbada convexa foi transformada em uma bacia côncava, uma imensa planície que passou então a captar as águas que antes distribuía para as áreas adjacentes. Formava-se com tal inversão uma notável planície, a maior, a mais rica e a mais bela extensão de área alagável do planeta. A história do Pantanal é uma depressão, uma região mais deprimida, onde teve acúmulo de sedimento. A origem dela esteve associada à formação da cadeia dos Andes, situada a oeste. A cadeia dos Andes é um grande acúmulo de rocha, por dobramento. Isso formou um grande peso. Aí a placa da América do Sul, ela arqueou, ela deu uma arqueada e geraram fraturas. Através dessa fratura, os blocos se abateram e formou a depressão. E essa depressão foi sendo entulhada por sedimentos. Então, a história geológica do Pantanal é uma alternância de sedimentação intensa nos períodos semiáridos, mais secos, e um período de paralisação da sedimentação nos períodos mais úmidos, ou período que, com o desenvolvimento da vegetação, a vegetação segura a erosão. Então, essa é a história do Pantanal, uma alternância entre períodos secos com períodos úmidos. O Pantanal é dividido em 10 regiões diferentes, situadas nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil.
e em trechos da Bolívia e do Paraguai. Na parte que compreende Mato Grosso do Sul, estão os pantanais do Nabileque, do Abobral, do Miranda, de Aquidauana e da Inhacolândia. Nas outras regiões, encontram-se os pantanais de Cáceres, Poconé, Barão de Melgaço, Paraguai e Paiaguás. Os pantanais se diferenciam nas características de vegetação, relevo, tipos de solo, fauna e flora. Mas há entre eles um traço comum: a presença dominadora e majestosa do rio Paraguai. Ele une e harmoniza as diferentes regiões pantaneiras, e com seu jeito preguiçoso de caminhar serpenteando, o rio Paraguai sustenta, alimenta e multiplica as manifestações infinitas de paisagens e de vida da planície pantaneira. Todos os ecossistemas são importantes no Pantanal. O rio Paraguai ele tem uma importância um pouquinho maior porque ele é o principal curso da água, ou seja, todos os outros rios acabam despejando no Pantanal. Então, quando o Pantanal enche, os rios ele formam uma espécie de represamento. Ele vai enchendo, a água vai voltando, assim, ela diminui a sua velocidade. E os outros afluentes, tipo Rio Miranda, Rio Taquari, que chegam no Pantanal, no Rio Paraguai, acabam também sofrendo represamento. Como ele sofre um represamento, a água não tem para onde ir, acaba a água indo para a planície. Então, o ritmo de inundação do Rio Paraguai acaba determinando o grau de inundação do resto da planície pantaneira, por conta que ele interfere nos demais rios, e esses rios vão interferir nas vazantes, nos corichos, que vão levar água para o campo, inundando o campo, tornando ele um ambiente, transformando ele num ambiente aquático, terrestre para aquático, e também jogando água para as lagoas aumentam seu volume e acabam se conectando e formando uma dinâmica, proporcionando uma dinâmica muito intensa. Quando da temporada das chuvas, que geralmente vai de outubro até março ou abril ao norte, e de dezembro até mais ou menos fevereiro ao sul, as águas preguiçosas do Paraguai ganham um súbito volume e transbordam em abundância pelas suas margens. É esse fenômeno que faz com que até por 6 meses toda a área da planície seja inundada, formando um imenso lençol de água. Deslumbrante é se observar que outros 175 rios, igualmente cheios, desaguem e somam-se às águas do rio Paraguai. Há momentos ou locais em que é praticamente impossível saber a qual este ou aquele rio pertencem essas ou aquelas águas, porque até onde a vista pode alcançar é uma água só. Entre os 175 rios que formam com o Paraguai o espetáculo das águas e a permanente renovação da vida silvestre pantaneira, alguns são muito extensos e caudalosos, outros nem tanto, além de inúmeras pequenas formações. Mas todos são igualmente indispensáveis na construção dessa formidável trama úmida, a maior e mais rica região em diversidade biológica do planeta. Em Mato Grosso do Sul, os maiores rios em extensão são o Miranda, com 490 quilômetros, o Taquari, com 480, o Coxim, com 280 e o rio Aquidauana, com 570 quilômetros. Outros com menores tamanhos, como o Rio Apa, o Rio Negro, o São Lourenço e o Rio Vermelho, também compõem o mapa hidrográfico do Pantanal Sul. Mas não são apenas dos rios as águas que compõem o complexo úmido do Pantanal. Além deles, existem também as baías, salinas, corichos, cordilheiras e vazantes, que constituem elementos representativos dos diversos ecossistemas alagáveis que caracterizam as paisagens dos pantanais. As baías e salinas têm múltiplas formas, além das cores e da qualidade da água, ora doce, ora salgada. Muitas também são as formas que apresentam: circulares, semicirculares. Outras têm formas de elipses ou são completamente irregulares. Embora elas ocorram em todas as regiões do Pantanal, as baías, em especial, assumem características diferenciadas de acordo com o Pantanal em que se encontram. Na região da Inhacolândia, ou Pantanal do Rio Negro, por exemplo, elas são pequenas e redondas. Na região da fronteira com a Bolívia, próximas às morrarias,
ocorrem em lagoas de grandes dimensões, comparáveis à área de uma cidade de médio porte. Existem ainda aquelas de tamanho médio, com cerca de 5 quilômetros de diâmetro e perfeitamente circulares. As baías possuem diversas ligações com outras formas de água. Isso ocorre através dos corichos, que são canais naturais com escoamento temporário que se destacam na planície alagável. Eles são pouco profundos e não muito largos. Em suas margens aparece uma vegetação do tipo de mata de galeria, cujas espécies variam de região para região, de pantanal para pantanal. Eles também têm importância fundamental como unidades de reprodução e alimentação dos peixes, anfíbios, animais terrestres e principalmente as aves e pássaros que constroem seus ninhos no entorno dos corichos. Estes locais também servem de berçário de peixes. São os habitats preferidos dos alevinos durante a estiagem. Os corichos funcionam como corredores de migração de diversas espécies. Em função da grande concentração de peixes, os corichos são bastante visitados por aves que identificam ali uma importante fonte de alimento. Ilhota no meio de um coricho é de nome sarã. Amanhecer de um sarã tem gala. Eu assisto. Martim pescador frecha na água e num átimo sobe. O peixe atravessado no bico. As águas remansam e rezam. As vazantes são áreas periodicamente alagáveis durante as cheias dos rios, das baías ou das salinas. Isso ocorre quando as águas transbordam, invadem os campos e acumulam-se nas depressões ou nas áreas mais baixas das margens e das regiões próximas. As vazantes também podem surgir com o acúmulo de água das chuvas. Apesar de sua periodicidade, essas vazantes formam ecossistemas altamente produtivos. Nas estiagens, as vazantes são forradas de plantas de ciclos curtos de vida, mas muito ricas em valor nutritivo. São pastagens geradas pelo humus, trazido pelas águas de chão, por isso muito atraentes para o gado pantaneiro. É esse pulsar constante de inundações e escoamento das águas que formam as cheias e as secas no Pantanal. Ocorre ainda nos pantanais outra feição bastante peculiar à região. Tratam-se das cordilheiras. Normalmente, elas são elevações arenosas, cobertas de vegetação típica de cerrado, com alturas que podem chegar até mais de 2 metros. No Pantanal, as cordilheiras são conhecidas como capão de mata. Elas servem de refúgio natural para incontáveis espécies de animais silvestres, quando a região está alagada. Nas cheias, a água no Pantanal é tanta, em tão grande extensão, que pouco sobra para as manifestações da flora. Por isso, somente as plantas aquáticas reinam em gloriosos tons verdes quebrados pelas manchas coloridas das florações. Aguapés, camalotes, vitória régia predominam na lâmina das águas. São mais de 280 espécies de plantas aquáticas. No meio dessa fauna alagada, abrigam centenas de espécies de vida, moluscos, crustáceos, répteis, mas são os peixes os protagonistas da grande festa de vida dos rios do Pantanal. Dourados, pacus, pintados, piraputangas, lambaris, piranhas são espécies principais da riqueza aquática do universo pantaneiro. O ritmo de cheia no Pantanal serve como um sistema integrador de toda a planície. Quando as águas saem do canal principal do rio, avança a planície, acaba emendando, através da água, todos esses sistemas, vazantes, corichos, salinas e baías. E isso acaba sendo muito importante, porque acaba proporcionando uma maior disponibilidade de ambientes para os organismos que vivem ali. Então, o peixe, por exemplo, ele não tem mais só o rio para explorar. Ele pode sair para a planície, ir para o coricho, para a vazante, para as baías, ou mesmo para o campo inundado. E qual a importância disso? É que ali ele vai encontrar muito mais disponibilidade de abrigo para ele se reproduzir, ele vai encontrar
muito mais disponibilidade de alimento para ele se alimentar, e aí assim ele vai se reproduzir e deixar ali seus filhotes. Escuto a cor dos peixes. Essa vegetação de ventos me incrementa. Propendo para estúdio. O escuro enfraquece meu olho. Oh, solidão, opulência da alma. No ermo, o silêncio encorpa-se. A noite diminui. Agora, biguás predilatam bagres. É também na época das chuvas que os fazendeiros retiram o gado de áreas alagadas e levam para lugares mais altos. Nesse período, vê-se uma das mais tradicionais expressões da cultura pantaneira: a viagem das comitivas. Um grupo de peões se reúne e viaja durante semanas em busca de um local seco para abrigar o gado. O movimento das comitivas acompanha o vai e vem das águas do Pantanal. Uma comitiva é formada por 7 peões, entre eles o cozinheiro, que viaja sozinho com algumas horas de vantagem dos demais. Ele é o responsável por fazer a comida da equipe. Existem ainda o ponteiro, que segue na frente do rebanho, orientando a direção do gado, e o culatreiro, que vai atrás para evitar que alguma res se perca durante o trajeto. As comitivas chegam a viajar com rebanhos com mais de 1000 cabeças. Com a ajuda de um berrante, espécie de instrumento de sopro feito de chifre de boi, os peões se comunicam entre eles, através de sons peculiares que somente quem vive na região consegue decifrar. A comitiva, ela continua sendo a atividade de manejo do gado, hoje, em pleno século XXI, a mais importante. Você não tira gado lá do miolo do Pantanal, por exemplo, Pantanal de Paiaguás, que tem muita água, o miolo da Niacolândia, você não traz esse gado para os leilões, para os mangueiros das proximidades de frigoríficos, onde há os caminhões, sem as comitivas. O pantaneiro, das comitivas, ele é imprescindível, ele é um profissional altamente especializado. Ele faz uma leitura de tudo aquilo que ocorre no Pantanal, ele conhece os rios, ele conhece a trajetória a ser seguida, ele conhece muito bem a natureza, ele é um profissional que não agride a natureza. Então ele exerce assim múltiplas funções, por isso ele é um profissional imprescindível no manejo do gado no Pantanal. Durante a cheia, as fazendas pantaneiras ficam praticamente debaixo d'água. Os campos, as pastagens e as estradas são inundados. As famílias dos funcionários vivem isoladas nesse mundo de água durante vários meses do ano. Sair da fazenda para ir até a cidade mais próxima é uma tarefa quase impossível. Somente pequenos barcos podem transpor as águas do Pantanal. É que nós vivemos assim, meio isolado, né? Porque isso aqui não tem seco, você vai ver que aqui é só essa altura da casa, não tem onde sair água, não tem um lugar que vai sair, assim, dizer que vai sair no seco, é assim, é tudo só água, não tem, só mesmo para quem está acostumado, para quem vive nessa luta que vive, porque senão não tem como viver, não. Eu aqui estou com 7 meses, não fui ainda na cidade, não. Mas tem gente aqui que fica, tem um rapaz aí numa fazenda aí que ficou 1 ano e 2 meses sem ir na cidade. Só vê água para todo lado que a gente vai, só vê água, né? A gente já acostuma. Já está acostumado, né? Eu aqui acho bom de viver aqui. Sacrifício para quem mora nas fazendas, dificuldade para os produtores rurais que vivem nas cidades e que precisam abastecer as propriedades com mantimentos e produtos usados na lida com o gado. Uma viagem de barco de um município pantaneiro até uma fazenda pode durar um dia inteiro. O mesmo trajeto na época da seca é percorrido em poucas horas. Durante o caminho, existem locais onde o motor do barco não pode ser usado, por causa da pouca profundidade das águas, como nas vazantes. E nessas situações, cavalos e tratores ajudam no transporte de cargas e pessoas. Porque na época que está secando,
a gente vem de carro até uma altura aí, uns 30 quilômetros, depois a gente vem de trator, fica mais fácil o acesso, né? Chega de trator, traz as cargas, abastece a fazenda com os mantimentos, mas agora nessa época de cheia mesmo, é só barco ou avião. Quem não acostuma aqui não para aqui, porque aqui é difícil. Quantas penas brancas que se movimentam neste lago de lama, nesta lama sem pena, esta pena tão branca enfeitou meu chão, decorou o meu céu, pintou minha planta. Ainda criança aprendi o caminho dos pântanos, embora sem pena, aprendi a voar, aprendi a voar. Sua asa tão linda abraçou o espaço, desenhou meu retrato pra ficar nesta terra, desvendar o mistério da morte mais branca e perdeu sua cor neste lago de lama, neste lago de lama, um homem sem fama, de tanto ter pena, perdeu a canção. Sua asa tão linda abraçou o espaço, desenhou meu retrato pra ficar nesta terra, desvendar o mistério da morte mais branca que perdeu sua cor neste lago de lama, neste lago de lama, um homem sem fama, de tanto ter pena, perdeu a canção. Quem vive praticamente isolado em meio a bichos, águas, flores e plantas, desenvolve uma capacidade bastante peculiar de interagir com as coisas da natureza. Um exemplo é a dona Eurídice, conhecida no Pantanal por Maria, que mora à beira de um riacho na região de Miranda. Seus melhores amigos são os 8 jacarés que adotaram como moradia o quintal alagado da casa de Dona Maria. Cada animal tem um nome próprio. Bruto, xerife, guerreira! Ei! E quando a pantaneira os chama,
às margens do riacho, lá vêm eles. Pedro, Xerife, Guerreira, Tafarel, Liseu. Vem! Dona Maria considera os jacarés como seus guardiões e já se acostumou com a presença dos animais. Melhor do que mexer com jacaré do que mexer com um ser humano, certo ser humano que tem, né? Porque o jacaré é uma coisa muito querida. Quando eu chego de noite, sim, tá todos eles aqui, do lado de mim. E quando chega a noite, quando eu abro a porta do quarto, o jacaré vem tudo encontrar comigo. Se eu dou um grito, eles caçam o que eu tô olhando. Parece que é um cachorro que tá aqui em casa. Tem gente que fala assim, por que a senhora mora aqui, se ia mudar daqui, se não tem luz, não tem água. Fala, um dia chego lá, um dia vou ter luz, eu vou ter tudo o que eu quero aqui, por causa da natureza. Eu gosto muito, eu amo a natureza. Acompanhando o ciclo das águas, um personagem se destaca nesse universo. São os pescadores profissionais, que retiram dos rios pantaneiros o sustento de suas famílias. O Pantanal garante o pão de cada dia a centenas de pessoas. E as pescarias, as boas histórias de pescador. Peguei um jaú de 70 quilos. Naquele tempo que tinha o fio, a linhada era de fio. Peguei na beira do rio Taquari. A linha para ele ia lá, e Taquari tem bacio, ele ia lá no meio do rio, chegava lá quando o bacio ficava até parecendo a nuca dele. Aí eu puxava ele, vinha, quando ele chegava aqui para tirar ele, ia embora. Os pescadores profissionais são, por vocação, preservacionistas. Eles ajudam a cuidar dos rios e dos peixes e respeitam os ciclos caprichosos da natureza. No final da estação das cheias, por exemplo, quando acontece a piracema ou defeso, período de reprodução dos peixes, os pescadores paralisam suas atividades para que aconteça a renovação dos recursos pesqueiros. A piracema vai de outubro a fevereiro e cardumes de todas as espécies começam a subir para a cabeceira dos rios para cumprir o ritual da reprodução. Durante esse tempo, o homem pantaneiro que vive da pesca recebe seguro-desemprego do governo federal e uma cesta básica por mês do Programa de Segurança Alimentar do governo de Mato Grosso do Sul. Ele para durante os 4 meses, apesar de aqueles que já tiverem 1 ano de atividade passam a ter direito ao seguro-desemprego e na época que está suspensa a pesca, ele tem direito também a 3 quilos de pescados, ou 1 exemplar apenas de qualquer peso, respeitando o tamanho mínimo de captura. Então o pescador profissional, ele é preservacionista, porque se não houver acabar com os estoques pesqueiros, acabou a pesca profissional. Ontem choveu no futuro. Águas molharam meus pejos, meus apetrechos de dormir, meu vasilhame de comer. Vogo no alto da enchente, à margem de uma rolha. Minha canoa é leve como um selo. Estas águas não têm lado de lá. Daqui só enxergo a fronteira do céu. O urubu fez precisão em mim? Estou anivelado com a copa das árvores. Pacus comem frutas de carandá nos cachos. Após os meses de março a abril, as águas do Pantanal, que cobriam quase toda a superfície, vão se escoando na medida em que as chuvas se tornam mais escassas. É o período da seca. O que era a água se transforma em grandes áreas de lama e torrão. A terra molhada se enxuga e alguns animais passam a ser ameaçados. Jacarés, peixes, sucuris morrem aprisionados em lagoas que secam. Outras espécies se beneficiam com essa estação. É o caso do veado campeiro, do tamanduá e de uma infinidade de pássaros que, seguindo o fluxo da cadeia alimentar pantaneira, conseguem alimento com mais facilidade. Durante a seca, acontece a floração de algumas árvores nativas como o ipê. Frondosos e coloridos, os ipês ganham nomes especiais no Pantanal. O roxo é chamado de piúva e o amarelo de paratudo. Outras espécies da flora pantaneira também explodem em cores no Pantanal. Por causa do ir e vir das águas e da alternância entre a cheia e a seca, o Pantanal consegue abrigar uma grande diversidade de fauna, tanto terrestre quanto aquática.
Aqui há mais de 600 espécies de aves, 260 tipos de peixe, mais de 120 espécies diferentes de mamíferos e 50 de répteis. Todos os bichos são adaptados ao clima quente do verão, com temperaturas em torno de 32 graus e frio e seco no inverno, cerca de 21 graus. A vegetação diversificada se integra às condições de clima, solo, temperatura e relevo. O mosaico pantaneiro é formado por uma mescla de espécies típicas do Cerrado, da Amazônia, das regiões alagadas e até da Caatinga. Dependendo do tipo de solo e da época do ano, a paisagem varia bastante. Mas existe uma árvore que é predominante em quase todo o Pantanal. É o carandá, a palmeira símbolo do Pantanal. Existem ainda o acuri e o bacuri, palmeiras de menor porte e que também são muito comuns na região pantaneira. As árvores são ricas fontes de alimento para os animais terrestres que comem suas folhas e frutos, e os aquáticos que se alimentam das sementes e pequenos frutos que caem ou são levados até as águas. No universo subaquático do Pantanal, uma infinidade de plantas compõe um cenário de cores. A vegetação que brota submersa nos rios, corichos e baías é a responsável por um verdadeiro balé, com movimentos que acompanham o ritmo das águas. Assim como o ciclo das águas controla o Pantanal, ele também controla a vegetação. Quando nós chegamos no período da seca, nós vemos o cerrado perder as folhas, nós vemos o cerrado mostrar a sua cara e nós vemos o cerrado florescer. Ele floresce, por incrível que pareça, na época da seca, porque ela cai as folhas e aí começa a brotar. A época da floração, a época em que nós vemos os ipês, os paratudos, eles florescendo. São épocas distintas. Época de cheia no Pantanal, nós vamos perceber um tipo de floração diferente. São as florações aquáticas, né? Nós vamos ver e observar um outro tipo de vegetação. Vai estar muito determinante as gramíneas, os arbustos, os cipós. Nós vamos ver as vegetações aquáticas em determinada época. Então há um ciclo que comanda a vegetação, que são o ciclo das águas. E ele é muito importante, inclusive, para a biodiversidade. Tem 4 teorias de árvores que eu conheço. Primeira, que arbusto de monturo aguenta mais formiga. Segunda, que uma planta de borra produz frutos ardentes. Terceira, nas plantas que vingam por rachaduras, lavra um poder mais lúbrico de antros. Quarta, que há nas árvores avulsas uma assimilação maior de horizontes. No Pantanal, o paraíso das águas, muitas têm sido as pesquisas dedicadas em encontrar a melhor definição para a mais importante área alagável contínua do planeta. Mas independente de como definimos o Pantanal, se pântano ou mar, se planície ou depressão terrestre, o que se deve levar em conta são os riscos e as pressões exercidas sobre esse notável conjunto de ecossistemas e entender toda a sua fragilidade. Neste mundo de águas, cria-se e dissemina-se em todas as direções a necessidade cada vez maior de lutar contra as intervenções indiscriminadas do homem sobre a inigualável região pantaneira. Quando o mundo abandonar o meu olho, quando o meu olho furado de belezas for esquecido pelo mundo, que hei de fazer? Quando o silêncio que grita de meu olho não for mais escutado, que hei de fazer? Que hei de fazer se de repente amanhã voltar? Que hei de fazer? Dormir? Talvez chorar. O meu olhar é alagado. Eu tenho um olhar alagado por causa da minha infância, da minha vivência. Eu vivi no Pantanal até os 7, 8 anos, até ser alfabetizado. Eu tenho um lastro de águas de chão que aparece nos meus poemas, na minha poesia. O Pantanal, para mim, representa
o chão, as águas, que são elementos que fertilizam a minha palavra. A minha palavra é fertilizada pela água e pelo chão. No Pantanal, o homem vive integrado e submerso neste mundo de águas. Aqui, no patrimônio natural da humanidade, tudo é protegido e representa um dos mais belos refúgios da vida silvestre que mantém inalterados os seus ciclos, e onde todos podem consagrar e louvar a vida por inteiro.